Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Irmãos, em Atos, no capítulo 20, versículo 35, bem no finalzinho do versículo, vai dizer que é melhor dar do que receber. E nós estamos num momento oportuno para isso. Nós precisamos compartilhar, mesmo que o pouco que nós temos, com aqueles que necessitam. Então eu venho aqui para reforçar, em nome de Jesus, das 9 ao meio-dia, todos os sábados, tanto a diretoria como a nossa área social está recebendo dízimos, ofertas e também doações de alimentos. Então participe, vamos estar engajados em nome de Jesus para continuar abençoando o próximo, que faz parte do nosso slogan da igreja. Existimos para agradar a Deus e abençoar ao próximo. Então vamos continuar abençoando o próximo. Realize sua transferência bancária para que nós possamos continuar a manter a igreja, com as suas responsabilidades, e também, irmãos, que possamos realmente estar sensibilizados a tudo que está acontecendo e olhar para as pessoas que estão necessitadas. A ação social da igreja tem trabalhado e tem dado resultado nisso. Tem sido um resultado muito interessante. Então, porque os irmãos estão apoiando. Então, vamos continuar a apoiar, vamos continuar a realizar os nossos dízimos e ofertas para abençoar esse ministério, mas principalmente abençoar o reino de Deus. Em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Amém. Bom dia, irmãos da Igreja Batista Moriá. Estamos aqui para trazer o estudo bíblico aos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã, nós agradecemos a Deus por este grande privilégio de estar com você. Esta palavra é uma palavra para a sua edificação. Convido você a apanhar sua Bíblia, fique com ela em mãos, e nós estaremos aqui falando desta palavra
palavra maravilhosa, palavra que traz segurança e edificação para os nossos corações. Temos iniciado, neste final do mês de julho, já começo de agosto, uma série de estudos na carta de Tiago. O tema é tema geral, o servo que imitou o servo dos servos. Começamos falando sobre Tiago. No domingo passado, o Daniel falou alguma coisa sobre quem foi Tiago, quem é esse Tiago. Esse Tiago é um dos meio-irmãos de Jesus, filho de José e de Maria. Jesus foi o filho primogênito da família de José e Maria. Ele veio por obra do Espírito Santo de Deus. Não houve intervenção humana para o nascimento de Jesus. Mas Maria, com José, teve vários filhos, e entre eles, Tiago, José, Simão e Judas. E tinha algumas irmãs também. Tudo isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 55 e 56. Assim está escrito lá em Mateus: não é este, referindo-se a Jesus, o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? Portanto, este é Tiago. Nós vamos encontrar um outro texto também falando sobre Tiago. No Evangelho de João, capítulo 7, de 3 a 5. Isto aí menciona os irmãos de Jesus. Disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não criam nele. Mas nós vamos encontrar os irmãos de Jesus, e entre eles Tiago, em Atos 1,14. Eles aparecem ali no cenáculo, com as mulheres, com os outros apóstolos, depois da ressurreição de Jesus. Jesus apareceu para Tiago logo depois da sua ressurreição. Então, nós vemos este fato registrado na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu leio o verso 4 a 7. Esse versículo diz que Jesus foi sepultado e foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem, isto é, morreram. Depois apareceu para Tiago, e então a todos os apóstolos. Essa foi a aparição de Jesus para Tiago. O apóstolo Paulo menciona este fato em Gálatas. Ele diz: no entanto, subiram ao cenáculo, é Atos 1,13. E entrando, subiram ao cenáculo onde permaneciam
Pedro e João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Tiago também, ele foi líder em Jerusalém, possivelmente o pastor da igreja de Jerusalém. Lá no livro de Atos, no capítulo 15, houve um concílio para dirimir uma controvérsia. E Tiago foi o que presidiu aquela reunião em Atos capítulo 15. Paulo, quando ele se converteu, ele foi para a Arábia e ficou alguns anos. E ele diz que depois que ele voltou, passados 3 anos, ele foi a Jerusalém visitar Jerusalém e só Pedro estava lá. E ele demorou 15 dias ali. E Tiago estava ali, ele só viu Tiago. Ele diz em Gálatas 1,19, mas não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Mas ele, acenando-lhes com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Anunciai a Tiago e aos irmãos que, saindo, partiu para outro lugar. Este outro versículo que menciona Tiago é quando Pedro foi preso em Jerusalém e logo foi liberto. Então, Tiago, este é um dos irmãos de Jesus que escreveu esta carta, e uma carta bastante especial. Ele fala com bastante firmeza o assunto e trata com os seus destinatários, os crentes da dispersão. Então, o tema nosso hoje é este: o servo que se tornou servo dos servos. Por que é dito isso? Porque Jesus, ele veio ao mundo e viveu aqui como servo do Senhor. E Tiago e mais os seus irmãos, filhos de Maria, suas irmãs, família de Jesus, com exceto Maria, com certeza, eles não acreditavam em Jesus durante o ministério de Jesus. Houve até uma ocasião que eles acharam que Jesus estava fora de si por causa das coisas que Jesus estava fazendo. Mas depois que Jesus ressuscitou, todos eles se converteram porque viram que realmente o seu irmão mais velho era o Messias, era o Salvador do mundo, porque Jesus apareceu a eles depois da ressurreição. Muito bem. Irmãos, você vai ter estes estudos durante todo o mês de agosto, e o tema meu para o dia de hoje é um tema interessante, que é da seguinte maneira o tema de hoje: a ressurreição da fé por meio das obras. Note bem, ressurreição da fé por meio das obras. Bem, este tema deixa a gente meio encucado, porque como a fé vai ressuscitar? Fé morta ressuscita? O que é morto é cadáver. Por que desse tema? Porque Tiago, no capítulo 2, do verso 14 em diante, ele vai tratar sobre a fé sem obras. A fé sem obras. Então, o tema, guarde bem, ressurreição da fé por meio das obras. Interessante, né? Fé morta não é fé. Não sendo fé, não há como fazê-lo ressuscitar. Fé morta
não é da mesma forma que um morto. Não é uma pessoa. Um morto já não é uma pessoa, é um cadáver. A fé precede as obras e não o inverso. O que vem primeiro é a fé e não as obras. E como obras podem ressuscitar a fé? A Bíblia diz que a justificação é pela fé, mas a fé justificadora nunca anda só. Mas vamos entrar no texto bíblico de Tiago. Texto bíblico de Tiago. Estarei lendo do verso 14 até o verso 26. Acompanhe. Acompanhe, vai meditando, questionando. A fé sem obras é morta em si mesma. Por que é que Tiago trouxe essa palavra para os crentes? Tiago foi pastor de uma igreja. Ele teve vivência entre o povo. Ele sabia do que ocorria no rebanho. Ele sabia. Todo pastor que olha pelo seu rebanho sabe o que acontece no seu rebanho, como as ovelhas elas se comportam em relação umas às outras. Quando eu estou falando de ovelhas aqui, estou falando de gente, de pessoas que na Bíblia são chamadas de ovelhas, ovelhas do bom pastor que é Jesus. Então ele foi pastor na igreja em Jerusalém. Agora, vamos lendo o texto. Tiago, no capítulo 2, já o verso 14, ele diz o seguinte: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Tiago pergunta: que proveito? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Salvá-lo de quê? Que tipo de salvação? Faço duas perguntas nesse texto. Perguntas que Tiago fez. Que proveito há no falar? Apenas falar não há proveito nenhum. Essa fé pode salvá-lo? Qual o conceito de salvação que está na mente de Tiago? Você já pensou nisso? Vamos para duas considerações muito importantes acerca da fé e das obras. Fé. Você pode ver a fé em alguém? Quando uma pessoa diz que tem fé, dá para ver a fé? Que tipo de substantivo é a fé? É concreto ou abstrato? É abstrato. Fé é um substantivo abstrato. É algo interno que está dentro da pessoa, na sua mente, no seu coração. Ninguém vê fé. E as obras? Ou ações? Obras ou ações são coisas concretas. Quando praticamos alguma coisa, podem ser vistas. Então, são concretas. Se você faz alguma coisa ou fala alguma coisa certa ou errada, as pessoas escutam, sabem o que você está fazendo. E Tiago ilustra isso. Ele ilustra a fé e as obras da seguinte maneira, de um modo físico. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém lhes disser: ide em paz,
aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito há nisso? A pessoa que tem fé manda o necessitado embora e não faz nada. É comum a gente praticar isso hoje de uma outra maneira. Quando alguém traz um problema para nós, muitas vezes a gente diz: vou orar por você. Mas nada acontece. A pessoa não está precisando de oração naquele momento. Ela está precisando de comida. A pessoa não está precisando de oração naquele momento. Ela está precisando de uma roupa. Tiago ilustra usando necessidades diárias, momentâneas. Assim também, a fé, se não tiver obras, é em si mesmo morta. É em si mesmo morta. Por que é morta? Porque as obras acompanham a fé. A fé verdadeira tem obras acompanhando-as. Tem obras acompanhando-as. A fé genuína. Se não há obras, é difícil dizer que há fé. Muito difícil. Se não existe evidência, como dizer que há fé? Uma das coisas que comprovam a fé ou não é o testemunho também. Tiago menciona coisas físicas, materiais, necessidades. Mas e o testemunho? E o testemunho? Quantas pessoas dizem: não, eu creio em Deus? E Tiago diz: o diabo também crê, os demônios também creem, e eles têm medo de Deus. No entanto, muitos seres humanos que creem em Deus, mas não temem a Deus. Só creem, não tem temor a Deus. Vive uma vida de mau testemunho, e o mau testemunho nega a existência da fé verdadeira. Essa lição nos chama mais atenção para isso. Mais do que por coisas materiais. E nos dias de hoje, o que está precisando é realmente uma prova da fé pelo bom testemunho, pelo bom falar, pelo bom proceder. O verdadeiro cristão procede de acordo com a natureza da sua fé em Deus. E se ele não procede assim, a sua fé é morta. Só tem nome. Ela não existe. Não há vida nessa fé. Então, esse é um caminho. Não está em foco aqui, nesse texto, neste estudo, somente ações sociais. Não. Não é a ação social. Há muita gente que pratica ação social, mas não pratica a ação pessoal. Quando o Tiago está tratando deste assunto aqui, com aquele povo, dirigindo-se àquele povo, ele tem em mente relacionamentos pessoais, familiares, de pessoas que estão próximas. Irmãos, dentro da nossa comunidade de igreja evangélica, hoje, por mais distantes que estejam, os irmãos sempre estão próximos. E às vezes há necessidades. Alguns não têm nem coragem de dizer a sua necessidade. Estão precisando de alimento, outros estão precisando de roupa, outros estão precisando de remédio. Alguém chega com uma receita, não tem dinheiro para comprar, e você diz: vou orar por você, Deus vai prover. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você pode prover, é na hora. Se você tem fé em Deus, é na hora. Ajude-o na hora, no momento. Então, é esse tipo de fé que está em jogo aqui.
as obras não vão ressuscitar uma fé que não existe. É a fé e a consciência, é uma vida altruística que pensa nos outros mais do que em si mesmo, que demonstra a nossa fé. Nós aqui estamos, irmãos, para abençoar outras pessoas. E se temos fé em Deus, vamos demonstrar isso com atitudes, com essa demonstração. Hoje, para fazer aquilo que Tiago mencionou no começo, e ele diz, olha, se teu irmão tem falta de roupa, se teu irmão tem falta de alimento. Ele não disse, se qualquer pessoa que aparece na porta da sua casa vem dizendo que tem falta de roupa ou de alimento. Não é isso. É teu irmão. Teu irmão. O mundo hoje é diferente, mas ainda existe uma comunidade de fé, uma comunidade cristã, onde os irmãos são próximos e têm um relacionamento pessoal mais próximo para demonstrar a sua fé. Nós devemos demonstrar a nossa fé com as nossas obras, porque é para isso que existimos. Não é para outra razão. E olha, Tiago, aqui ele menciona 2 personagens da Bíblia que demonstraram a sua fé como acreditaram em Deus. Eles não fizeram obras sociais, não deram ajuda de alimentos ou de roupa para ninguém, mas as ações deles demonstraram a fé que eles tinham. Um deles foi Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça, ele foi justificado pela fé. Mas ele foi mais adiante, que confirmou a sua fé. Quando Deus pediu para ele o seu único filho, para ele apresentar no altar o seu único filho. O filho da sua velhice, o filho amado, ele não hesitou, porque ele acreditava em Deus. Ele pegou o seu filho, levou para o monte, ele iria sacrificar o seu filho, porque ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitá-lo. Mas só a atitude de levá-lo ao monte. E no momento que ele ergue aquele punhal para sacrificar o seu filho, o anjo vem e disse, não faça isso, Abraão. Eu sei que você é capaz e que você crê. Isto foi uma demonstração de fé, de obediência, não porque Deus não soubesse que Abraão era capaz, mas porque eu e você não sabíamos. Foi para mostrar para nós como é que funciona a verdadeira fé. Este é um dos exemplos que Tiago menciona aqui neste texto sobre a fé sem obras. O outro exemplo é de uma mulher chamada Raabe. Raabe, ela morava, a casa dela ficava em cima da muralha da cidade de Jericó. Raabe era uma prostituta, morava ali com a sua família. E quando os 2 espias passaram pela casa dela para espiar a cidade, ela os escondeu para evitar que eles fossem perseguidos. Ela havia ouvido de tudo quanto Deus havia feito na saída do povo do Egito e aqueles povos que estavam no caminho e as vitórias de Deus. Ela creu em Deus. Ela creu em Deus. Ela sabia que a cidade dela seria destruída. E ela pediu para aqueles 2 espias que foram escondidos e guardados na casa dela, que eles
tivessem piedade, compaixão dela e da sua família. E os espias disseram: olha, se você não nos denunciar, nós prometemos que quando a cidade for sitiada e destruída, nós protegeremos a sua casa e a sua família. No entanto, você tem que fazer o seguinte: nós vamos dar para você esse cordão vermelho e vocês pendure este cordão vermelho na janela da sua casa. E quando nós viermos e a cidade vai sendo destruída, deixe esse cordão vermelho dentro da sua casa e todos os seus familiares protegidos aí. Aqueles que saírem, nós não teremos culpa de sangue sobre eles se morrerem. Mas quem estiver dentro da sua casa será protegido. Raabe acreditou em Deus e possivelmente ela se tornou uma pessoa temente a Deus. A Bíblia diz que ela foi justificada pela sua atitude. Interessante que a fé de Acabe fez dela uma mulher que entrou na história da vida de Jesus. Entrou na história da vida de Jesus. Um dos filhos de Israel, chamado Salmão, acabou casando com Acabe, com Raabe. E ela entrou na história da genealogia de Jesus. Você vai encontrar o nome de Raabe no Evangelho de Mateus, no 1º capítulo, porque ela teve fé e demonstrou, seu nome ficou na história. Então é isso, meus irmãos, a fé precisa ser acompanhada, sim, das obras. As obras não salvam exclusivamente, mas a fé vem acompanhada das obras. Fé morta não é fé. Sendo fé, não há como fazê-la ressuscitar. Mas o que acontece? Deus, Ele nos deu vida. E as obras que a fé verdadeira vai produzir é aquela que Deus preparou para nós. Eu leio e convido você a ler em Efésios capítulo 2. Estarei lendo verso 8 a 10. Este versículo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Deus já preparou de antemão, antes de nós nascermos, antes de nós nos convertermos, Ele preparou as obras que nós deveríamos fazer por causa da nossa fé. As obras, elas acontecem por causa da fé, e não a fé por causa das obras. Portanto, a palavra que nós temos nesta manhã para todos nós é verdade. A fé sem obras é morta. E a vida, o crente sem o bom testemunho não é crente. O crente que vive por este mundo praticando todas as coisas erradas e se faz de crente dentro de um templo, cantando, louvando, é a mesma coisa. Está morto, embora pareça vivo. Portanto, renovemos a nossa fé e pratiquemos as obras do Espírito Santo de Deus,
obras de vida, obras que levantam e obras que glorifiquem a Deus. Assim seremos abençoados para a glória do nome do nosso Deus. Meu irmão, que você tenha um bom domingo, um bom dia e que a palavra de Deus entre no seu coração. Que a palavra de Deus faça diferença em você. Que você seja cada dia melhor, porque a sua fé não é como a fé dos demônios, que estremecem. Mas a sua fé é a fé de alguém que teme a Deus, reverencia a Deus e vive somente para Ele, para a sua glória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.